que aposta, que confia, gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente, agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ney Santos, eu vou começar esse bate-papo dando um presente pra você. Nunca te dei nada. Aqui, ó, a caixa de produtos do GC. Mas essa é especial. Vou até pegar aqui. Olha que delícia. Olha que a gente ganhou de presente, Meu rapaz. Deus do céu. Eu conheci o GC só pelos freezers dos supermercados e hoje nós temos a grata satisfação de conhecer você, GC. Prazer. Prazer é todo meu, família, todo meu. Um grande prazer estar aqui com vocês, viu? GC, prazer mesmo. Quando a gente circula pelos supermercados da cidade e vê uma variedade de produtos, né? Continua com nhoque também? Sim. Que é uma delícia. Nhoquinho recheado, maravilhoso. Além dos salgadinhos, tem toda uma história por trás dessa marca GC Salgados e começou assim, de uma forma centrada, com os pés no chão, né? Um passo de cada vez. De aprendizado, né, GC? De humildade, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouco da história. Quando você veio lá do distrito de Tabatinga, né? Distritinho de Curupá, para trabalhar em uma das lojas da Rede Graal aqui de São Carlos. Perfeito. Exatamente, é bem isso mesmo. Nós viemos aqui para São Carlos com 14 anos de idade, morávamos ali no distritinho de Curupá. Distrito de Tabatinga, que chamava uma cidadezinha chamada-se Curupá. Na época, talvez uns 1.200 habitantes, né? Gigante, né? E o irmão meu morava aqui em São Carlos e com 14 anos de idade ele me trouxe para cá para que nós pudéssemos estar trabalhando ali num posto da Rede Graal, no banheiro, limpando o banheiro ali na época, um trabalho muito bacana, uma grande oportunidade que me deram ali. E com o passar do tempo ali nós começamos a trabalhar no departamento de salgados lá daquela empresa e trabalhamos lá por 4 anos e depois de 4 anos lá trabalhamos mais um ano numa lanchonete aqui na cidade e com 19 anos de idade resolvemos empreender, mas na verdade não sabíamos nem o que significava empreender, né? De uma forma muito simples, um sonho de um menino de montar o seu próprio negócio, e aí foi aonde surgiu a GC Salgados, que na verdade nem tinha esse nome, nem existia, não existia nem projeção de chamar-se GC Salgados, era apenas iniciamos lá na Vila Neri, um lugarzinho muito simplesinho, muito pequenininho, totalmente ali na informalidade, e ali começamos a produzir os salgadinhos, a coxinha, o bolinho de queijo, totalmente na informalidade, tudo muito manual ainda, e ali começou essa história onde nós iniciamos essa produção atendendo bares, lanchonetes, o cliente final com aquele salgadinho de festa, né? Eu acredito que além da produção, né, Gessé, você tinha que sair de porta em porta, oferecendo o seu produto para o comerciante, né? Perfeitamente, era isso, não só a produção, mas era a compra, era a produção, era a entrega, e era assim que funcionava, né? Então, de uma maneira realmente bem pequena mesmo ali, e devagarzinho as coisas foram começando a criar corpo, com o passar do tempo, né? Ali depois de uns 2 anos, 3 anos ali ainda começamos a fornecer um pouco mais para as escolas, cantinas, e aí a coisa foi começando a criar um corpo diferente, né? Mas ainda de uma forma muito pequena, muito simples, né? Onde a gente só produzia produtos prontos, nós não tínhamos nada de congelados até então no momento, né? Era apenas produtos frescos, isso, onde a gente já preparava, fritava o wasabi e já entregava ali para os nossos clientes, né? Como é que foi o dia 1 da empresa? Como é que você começou isso? Ney Santos, pra ser muito sincero, é uma coisa que a gente não consegue nem ter muita lembrança disso, porque que empresa, né? Uma coisinha tão pequena, tão ali que a gente... Artesanal, né? É totalmente artesanal, e a lembrança que a gente tem é a lembrança do quê? De um menino, de um sonho a ser realizado. Então é a lembrança que a gente tem ali realmente, né? De muita luta,
muita luta, muita dificuldade, né? Porque a gente começou ali de uma forma muito simples, muito pequenininho, sem condição de absolutamente nada, né? Então, Gessé, mas eu acredito assim que esse contato da produção, primeiro a produção, e esse contato com o proprietário do bar, da lanchonete, isso despertou em você essa... deu esse start no empreendedorismo? Foi aí que você imaginou que o negócio seria um sucesso e poderia expandir os seus horizontes? Foi mais ou menos assim? Sim, foi exatamente, né? Porque como foi tomando um caminho com essa situação das lanchonetes, das cantinas que foram começando a criar um corpo, e aí quando nós começamos a vislumbrar a situação de supermercados, que foi aonde realmente nós começamos a entender o potencial desse mercado, aí foi onde nós começamos a entender que isso realmente poderia criar um corpo muito diferente. Mas até então, como eu disse, na verdade a empresa nem nome tinha ainda, na verdade. Então era uma coisa ali que acontecia naturalmente, até chegar um dia que eu cheguei a um amigo meu e disse assim: olha, agora eu preciso abrir uma empresa e vai ser assim, 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 eu preciso que você me ajude a dar um nome e tal. E ele pegou e disse assim: a empresa já tem nome, a empresa vai chamar Gessé Salgados. Eu falei: não, mas agora vai, Gessé Salgados e assim vai ser. Então uma história incrível que foi a forma como surgiu, e aí realmente a coisa começou a criar um corpo, o negócio começou a criar um corpo diferente, onde nós começamos a fazer atendimentos regionais, a fazer atendimentos aqui dentro da cidade, desenvolvemos os primeiros congelados, aí começamos a atender alguns pontos aqui na cidade, já com produtos congelados, e aí foi começando a criar uma situação regional, e foi onde devagarzinho o negócio foi migrando para essa outra área também. E aí nós tínhamos uma situação onde nós tínhamos os produtos frescos, que nós atendíamos o delivery, atendíamos todas essas situações, mas também os congelados, e aí foi começando a expandir, e nessa expansão realmente aí foi onde começou a criar um corpo diferente, onde saímos da situação regional, já começamos a atender outras cidades aqui na região, até realmente criando um corpo maior ainda com tudo isso, começando a atender grandes atacadistas, aonde hoje realmente, dentro desses 23 anos de empresa, que hoje nós temos 23 anos de empresa, atuando nessas grandes atacadistas, em clientes de menor expressão, como nós temos clientes desde o nosso início, que não ficaram só nossos clientes, mas grandes amigos que nós temos desde o início. Então isso é um privilégio poder tê-los ainda como clientes. Né? Isso é muito bacana. No início, você usou muito a palavra nós, né? Sim. Você não estava sozinho nesse começo? Não estava. Como é que era o trabalho nesse começo? O trabalho nesse começo foi muito interessante, porque de fato realmente, né, é uma coisa muito bacana a forma como aconteceu, né? Porque até na época que nós começamos ainda foi de uma forma tão simples, ali iniciamos aquele negocinho, eu, a minha mãe e meu padrasto na época, e eles pararam muito rapidamente, porque não tinha como. É um processo cansativo, né? E não tinha sustentabilidade ali até naquela situação inicial. E com o passar do tempo, e muito no início, a empresa ficou eu e a minha esposa, que é a minha grande companheira, que desde o início estamos juntos, trabalhando juntos desde sempre, que estamos aí entre casado e namoro já há quase 30 anos, e trabalhando juntos, um do lado do outro há 23 anos. Então isso é realmente uma grande companheira, uma grande ajudadora, aonde estava sempre junto ali conosco em toda essa caminhada. E aí devagarzinho começamos com os nossos colaboradores, aonde começou um primeiro colaborador que foi um irmão meu, que está conosco até hoje, sim. Então, e aí foi onde começou realmente, aí começamos a contratar mais algumas pessoas, né? E aí foi criando esse corpo onde nós começamos a desenvolver toda essa outros irmãos meus começaram a trabalhar comigo também, outras pessoas, né? Enfim, então aí foi onde começou. Quantas pessoas hoje trabalham? Hoje a nossa empresa tem mais de 100 colaboradores. 100 colaboradores? 110 colaboradores. Hoje aproximadamente 110 colaboradores. Então, Gessé, porque aí eu retomo um pouco o começo da sua trajetória. O seu produto exposto nas estufas, nos bares, aí nas lanchonetes, e de repente a pessoa que é consumidora do seu produto, do seu salgado, que é sensacional, né? Poxa vida, eu gostaria de comer isso aqui num dia, não tendo a necessidade de me deslocar a uma lanchonete, a um bar que tenha esse produto, e sim consumir no momento que eu queira. Foi aí que que você lançou
os produtos congelados para atender esse público que de repente não tem um tempo para se deslocar para um bar, para comer um salgado gostoso? Perfeitamente. Foi entendendo essa necessidade do mercado, onde nós lançamos toda uma linha de produtos já fritos congelados e assados congelados. Aí onde nós desenvolvemos esse produto, que é uma praticidade muito grande realmente, porque o consumidor, a dona de casa, com um produto, inclusive está aqui, viu? Tem todos esses aqui dentro, viu? Aonde nós temos, tô ansioso para abrir essa caixa, aonde nós temos aí realmente, né, a coxinha, o bolinho de queijo, as esfirras, os pães de batata, enfim, toda essa linha de produtos já frito e assado congelado, que no air fry, no forninho, em 5 minutinhos está pronto. Então realmente é uma praticidade muito grande, porque de fato hoje, né, na correria do dia a dia, ele se tornou um produto muito interessante. Então nós temos toda essa linha de produtos. Hoje o portfólio de produtos nosso tem mais de 100 produtos. 100 produtos? Mais de 100 produtos na linha, em toda a nossa linha de produtos. O carro-chefe ainda é a coxinha? É a coxinha, o pão de queijo, coxinha e o pão de queijo. A coxinha, é o que mais vende, é o que mais sai. É o que mais sai. É a coxinha e o pão de queijo. E o pão de queijo é maravilhoso, a coxinha é maravilhosa. Então nós temos, e também temos um nhoquinho recheado, né? Um nhoquinho recheado de queijo que é maravilhoso. Então é um mix de produto bem interessante mesmo, onde nós conseguimos atender todo o nível de produto, todo o nicho de mercado, né? Onde nós pegamos, nós temos toda a linha de produtos também cru congelados para os buffets, para os restaurantes, onde eles podem fritar ali também no ato, né? Fritar ali já no local também. Temos os salgados lanches, que são salgados grandes, que nós conseguimos atender toda a gama de lanchonetes, cantinas. Isso que eu ia perguntar para você, Gessé. Você não perdeu a essência, que é o atendimento desse seu cliente, esse cliente fiel, que sempre esteve com você nas lanchonetes e nos bares. Você ainda atende a esse público? Toda essa gama de clientes nós atendemos aqui na cidade, em toda a nossa região, todas as esferas, desde uma lanchonete, um bar, um buffet, uma cantina, um restaurante. Então, graças a Deus, eu digo assim, que nós temos aí clientes de mais de 20 anos que não só são nossos clientes, nos tornaram grandes amigos. Então é um grande prazer realmente ter a satisfação de poder continuar atendendo eles, né? Então isso é muito, muito bacana mesmo, né? E o dia a dia, né? Você pensa, né, todo dia, olha, como é que eu posso inovar? Dá para lançar um outro produto? Dá para fazer uma coxinha diferente, por exemplo? Como é que é o dia a dia da gestão? Sim. O dia a dia do empreendedor, ele é um grande desafio, né? Essa é a verdade, né? Um grande desafio, mas nós temos que estar sempre muito atento a isso, né, Ney? Sempre muito, muito atento realmente a isso, entender essas tendências de mercado, entender realmente qual é a necessidade, o que os clientes nossos estão buscando, querendo. Então a gente sempre procura estar inovando com alguma situação. Então, por exemplo, essa situação desses mini salgados fritos congelados, antigamente era muito comum uma dona de casa fritar um salgadinho dentro de casa. Exato. Né? Mas hoje não, hoje está tudo muito mais corrido, né? Então, e a praticidade de você poder realmente apenas aquecer em 5 minutinhos, sem ter que fritar, sem óleo, sem nada, então se tornou muito prático, sem sujeira, sem nada, então se tornou muito prático. E não só isso, nos salgados assados também a mesma coisa, né? Então, em questão de 5 minutinhos você tem um produto prontinho. Então assim, nós temos demandas hoje, como nós temos um atendimento a nível nacional, existem às vezes algumas demandas por questões regionais, como por exemplo, olha, nós precisamos desenvolver uma coxinha de carne seca para atender uma situação lá da região norte e nordeste. Então a gente está sempre atento a essas situações. Então nós temos lá uma coxinha de carne seca também para poder estar atendendo essas determinadas regiões. Então isso é muito importante, a gente sempre procura estar atento a essas, inovando, né? Com algumas você toca num ponto importante. Eu aprendi muito isso quando eu morei em Minas por um tempo, né? E a gente fala muito do pão de queijo mineiro, por exemplo, sim. Mas eu experimentei o pão de queijo da região sul de Minas, que é onde eu residi, em Varginha, e experimentei o de Belo Horizonte. São completamente diferentes, né? Então você tem que buscar um nicho mais fechado, né, Gessé? Uma coisa mais regionalizada, sim, né? Sim, e esse é um grande desafio. Quando a gente passa a ter um atendimento a nível nacional, a gente precisa entender um pouco sobre essas questões e essas particularidades regionais, né? Porque muitas vezes, né, a gente pega lá naquela região de Goiás, lá é o empadão goiano, então assim, realmente a gente tem que se atentar a algumas dessas situações em particular
particularidades regionais. Então isso é uma das coisas que a gente sempre procura buscar com os nossos parceiros, clientes, sugestões deles, né, de produtos que eles pedem para que nós possamos desenvolver para eles, e às vezes nós desenvolvemos alguns produtos para atender somente determinadas regiões. Então, justamente por essas questões e esses hábitos regionais ali onde acontece essa questão. E aqui em São Carlos tem muita variedade? O pessoal pede muita coisa diferente para você? Tem. Também acaba tendo sim algumas coisas diferentes, né? E você lembra aí de alguma curiosidade ou um produto algum que produto não pode faltar? Sim. Ou mesmo aquele que você teve que adaptar o seu processo lá para fazer porque algum cliente pediu? Sim. Na verdade, assim, olha, esse é um desafio muito interessante para a indústria, porque o que acontece? O mercado muitas vezes ele solicita algumas coisas e são umas particularidades que muitas vezes até a indústria acaba não conseguindo atender, ou para a indústria atender em alguns momentos. Por exemplo, surgiu algumas situações para nós. É um processo complexo. É um processo complexo, porque o que acontece? Quando você coloca numa linha industrial, para você realmente colocar aquilo em linha de produção, precisa de volume. E às vezes tem alguns produtos e algumas particularidades. Olha, eu quero um folhadinho de abacaxi com shiitake, mas não sei. Então, quer dizer, e às vezes surgem alguns pedidos dessa forma, entendeu? Mas não tem demanda, não tem saída, porque são situações muito... um nicho específico. É um nicho específico, entendeu? Então, realmente, mas surgem essas peculiaridades, sim, viu, né? De vez em quando temos algumas situações estranhas até de vez em quando. Mas, assim, eu sempre falo que de alguma forma nós sempre estamos muito abertos para poder tá atendendo, realmente fazer o que os nossos clientes pedem, porque realmente esse é o nosso objetivo, né? Então eu falo que isso é muito gratificante e é isso, né? Como você bem disse, a questão do inovar, de estar ali aberto a entender essas tendências, né? Do mercado, necessidades, né? Então esse é o desafio ali da indústria. Sem dúvida. Né? O Luiz Fernando Maggi manda um abraço para você, um grande abraço ao meu amigo Gessé, excelente oportunidade para ouvirmos histórias de lutas, superações dessa grande pessoa. A Edna também manda um abraço para você. Gessé, é um desafio você entrar hoje nas grandes redes supermercadistas. Como é esse processo? É desgastante? Como diz aqui o Luiz Fernando, né? Tem de ter muita superação, muita batalha, suor, sacrifício. Como é esse processo? Sim, é bem isso mesmo, viu? É bem isso mesmo, Fabinho. Assim, olha, mas eu digo que isso, na verdade, é um grande desafio, não só nos grandes atacadistas, é o desafio do dia a dia. Então eu acho que assim, nós como empreendedores, empresários, a empresa ela tem que estar muito atenta em resolver o problema do cliente. Então é entender qual é a necessidade dele para que realmente consiga resolver o problema do cliente. Então eu acho que hoje mais do que nunca nós empresários nós precisamos nos atentar a esses detalhes, porque venda por venda apenas, eu acho que dificilmente as coisas acabam acontecendo. Então quando você vai ali com um objetivo genuíno, entendeu? De realmente, obviamente, fazer uma parceria bacana com esses grandes, porque a concorrência é muito grande, né? Como em todos os setores, é uma concorrência muito grande. Porém, se você realmente ali tem um objetivo, uma estratégia bacana, é um grande desafio. Mas eu digo que assim, olha, é muito prazeroso, porque quando você consegue fechar boas parcerias com essas grandes atacadistas, com essas grandes redes, você consegue também fazer com que a empresa faça uma expansão muito grande, né? A empresa acaba tendo uma expansão muito grande. Eu estava comentando com os nossos amigos ali, né? Tem horas que a gente vê imaginar como o pessoal nosso foi inaugurar uma loja em Macapá a semana passada. Para um cliente nosso. Não estive, só foi um representante nosso, um vendedor nosso esteve lá, e aí às vezes a gente fala em Macapá. Então, olha que desafio interessante. Então, isso é muito interessante. Então, aí você vê, mas como que... Aí você pensa assim, sair de Curupá e o meu produto está em Macapá. Exatamente, entendeu? Então, Veja só que... É por isso que loucura, que né? loucura, Fabinho, que loucura. Então, é por isso que eu falo assim, e aí seria muita pequeninice eu dizer assim, não, é porque eu fiz... Isso é bondade de Deus na nossa vida, obviamente com muito trabalho, com muito esforço, mas é a misericórdia de Deus, porque a gente fala como... Você vê o produto lá, uma carreta atravessando uma balsa, entendeu? Para Macapá, para Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, então, ou seja, em todos os estados do país. Então, realmente, assim, é um grande desafio. E o nome de São Carlos também, né? Porque está ali impresso na embalagem o nome da cidade. Exatamente. Né? Então, assim, é muito prazeroso.
prazeroso, né, família? E nessa expansão, porque como a gente fala, nós com esses nossos 110 colaboradores que nós temos lá, uma produção de quase 200 toneladas mês, entendeu? Então é muito salgadinho, é muito pão de queijo, entendeu? E eu falo que tudo isso só é possível porque realmente nós temos uma equipe sensacional. Nós temos uma equipe de colaboradores lá que são assim pessoas diferenciadas, pessoas que realmente vestem a camisa, pessoas que realmente assim se doam, fazem aquilo com amor. Então eu falo assim, e para nós isso é muito prazeroso. Sem dúvida. Porque a GC Salgados tem um objetivo muito grande também, que é poder também transformar a vida dessas pessoas. Eu quero fazer uma pergunta polêmica para vocês. Eita. Não é para você não, viu, Clóvis? Como é trabalhar com a esposa? Ô, Fabi, eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui tem muita gente que não vai acreditar. Tem gente que vai falar assim, não é possível que ele esteja falando isso, Mas olha, eu posso dizer assim, é um grande desafio, sim, porque a vida conjugal, né? Você não pode misturar as estações. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Mas eu posso dizer aqui para vocês assim, é um grande privilégio. Eu trabalho junto com a minha esposa há 23 anos. Nós trabalhamos juntinhos, um do lado do outro, numa harmonia sensacional. Numa harmonia onde realmente nós somos ajudadores um do outro, a gente se completa, somos absolutamente diferentes. Então, isso eu acho importante você dizer, porque não quer dizer que não haja conflitos, que não haja ideias que às vezes divergem, mas tudo isso é resolvido de uma forma harmônica, é isso, né, José? Perfeitamente, e é isso é muito importante entender, porque o que acontece, vai existir a divergência de pensamentos, até porque, como eu disse, como normalmente todos os casais são muito diferentes, né, às vezes um do outro, né? Então existe a divergência de pensamento, a divergência ali às vezes de comportamento um para com o outro. Mas para uma empresa isso é até saudável que ocorra, não é? Muito, perfeitamente, porque como eu já disse, eu tenho o sucesso da nossa empresa, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, ele só acontece justamente por essa união que eu tenho com a minha esposa dentro do trabalho, porque de fato realmente a gente se completa, um vai ajudando o outro, um vai ser, e é assim que tem que ser. Então eu falo que isso realmente assim, olha, é um grande desafio, mas eu digo que é um grande privilégio, porque de fato realmente, quando a gente tem esse carinho, esse amor, esse respeito, e que isso na verdade tem que acontecer não só dentro da nossa empresa, né? Tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida, não só para com a nossa esposa, mas com os nossos colaboradores, com os nossos amigos. Eu falo que quando a gente tem a consciência disso, entende a importância disso realmente, é assim que nós temos que agir, né? Independente de ser a esposa, é um colaborador. Eu falo com muito prazer e com muito orgulho que dentro desses 23 anos de empresa, de fato, realmente, eu nunca tive um destratar ali de um colaborador, não, porque de fato é um grande desafio, mas nós temos que entender que as coisas têm que ser resolvidas com serenidade, com mansidão, porque essa é a melhor forma de se resolver. Isso não interfere no negócio, né? Tudo, né? Então, de fato, realmente, é um grande desafio, mas para mim é um privilégio. Eu confesso que realmente é um grande privilégio, porque não consigo me imaginar, trabalhando sem ela, viu? Então, Gessé, e olhando para o futuro, o que é que você espera da Gessé, o que é que você planeja para a empresa? Até porque eu acredito que isso acontece com você, com a sua esposa, com os demais colaboradores. Vocês precisam estar atentos às necessidades do mercado, né? O mercado, ele cobra muito, não digo o mercado ou supermercado, digo o mercado, né? O mercado consumidor, ele exige muito da empresa, novidades, produtos, e você precisa sempre estar antenado a isso. Como funciona esse processo dentro da Gessé? Perfeito, esse é uma das situações aí onde realmente a gente tem que estar sempre muito atento a isso, e o futuro
quando nós olhamos para um futuro, quando nós olhamos para um presente a qual nós estamos aqui vivendo hoje, nós temos aí projetos muito bacanas para o futuro. Nós temos algumas projeções, uma projeção de expansão muito grande para a empresa. Como eu disse a vocês, hoje nós estamos em todos os estados do país. Nós temos ali já algumas situações que dentro dessa expansão nacional já existem novos projetos para outros, mesmo dentro outras fábricas, outras unidades de distribuição, algumas situações para que a gente consiga ter abrangência maior ainda dentro desses outros estados. Essa é uma das situações onde nós pretendemos fazer essa expansão, mas não só isso também. Nós teremos novidades também muito em breve, como o Fabinho falou, né? Nós temos que estar sempre atento a isso, né? E hoje, no futuro muito breve agora, nós teremos algumas novidades aqui para São Carlos também. Então nós teremos algumas novidades aí muito bacanas aqui para São Carlos também, porque como você bem disse, nós temos que estar sempre tentando estar atento às necessidades do mercado. Porque você tem uma marca consolidada na cidade, assim como outras que são do mesmo segmento, né, Gessé? De repente você pensa em abrir uma franquia, Gessé Salgados? Você pensa nisso? As pessoas hoje, elas estão, a correria do dia a dia é insana, não é mesmo? As pessoas estão em busca dos pratos congelados, da praticidade. Vocês pensam nisso? Pensamos sim. Inclusive já temos um projeto em andamento aí para essa situação, então eu creio que em breve aí teremos sim novidades aí nesse sentido aí também, né? Não só no sentido de possíveis franquias que possam vir aí surgir sim, porque legal. Na verdade nós até fomos procurados já para startar isso muito rapidamente, mas nós precisamos estruturar bem a indústria, nós precisamos estar bem preparados, pés no chão, porque é um novo nicho de mercado e a gente precisa estar bem preparado, mas tem novidades ainda mais também, porque o consumidor final, nós teremos aí algumas situações muito bacanas para o nosso consumidor final aí, então nós teremos novidades bacanas, onde realmente pensando nessa praticidade, pensando em tudo isso, nós teremos algumas novidades muito interessantes para o nosso consumidor final aí, que ele vai ter algumas surpresas bacanas aí muito em breve aí, e vocês vão estar sabendo, né? O Fábio disse que a marca está consolidada e isso é fato, e isso caracteriza você como um empresário, um empreendedor de sucesso, né, Gessé? Mas olhando lá para o Gessé de 14 anos, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Aquele que começou como funcionário da Graal, limpando o banheiro? Olha, eu costumo dizer assim, eu tenho muito orgulho, muita alegria de toda essa trajetória, muito mesmo. Se existe uma coisa que eu poderia pensar assim, em fazer diferente, é onde que nós empreendedores, empresários precisamos nos atentar, realmente nós entendermos com a consciência, com a maturidade da vida, com os aprendizados, porque é um eterno aprendizado, né? Isso é um eterno aprendizado, isso não acaba nunca, né? Mas o que eu faria diferente? Eu simplesmente, de uma forma muito simples, mas muito objetiva, como um empresário, como um empreendedor, a gente tem que se atentar muito à gestão do negócio. Então, se tivesse algo diferente que eu pudesse fazer, é pensar numa gestão um pouquinho diferente, porque só com o passar dos anos que a gente vai se atentando, vai aprendendo. Com os tropeços é que a gente aprende, né? Exatamente. Então foi bem isso mesmo. Então, quando a gente fala em gestão, a gente vem de uma origem muito simples, né? Então, às vezes o negócio toma uma proporção que você não imaginava. Exatamente, que não imaginava. E aí não tem como, você acaba aqui atropelando alguns processos, você acaba cometendo alguns erros, porque é um grande desafio, né? Todo mundo erra, né? Pois então, e aí é onde que de fato realmente, então, o diferente seria nisso. Mas mesmo isso, entendendo e tendo essa consciência hoje nós sabemos a importância dos nossos erros, porque eles geram grandes aprendizados, realmente, e grandes oportunidades de nós criarmos uma resiliência muito grande, né? Uma resiliência, porque nós empresários, nós empreendedores, nós precisamos muito disso, dessa resiliência, dessa perseverar realmente, né? Exatamente, porque é um grande desafio. Eu tenho uma mensagem para você. Poxa. Gostaria muito de dizer o quanto sou feliz e realizada sendo sua esposa e ter o privilégio de estar ao seu lado todos os dias. Tenho muito orgulho de você, te amo muito. É a Samanta. Poxa, te derrubou, hein?
Aí vocês bateram pesado, hein? Poxa vida, hein? Aí complicou mesmo, hein? Poxa vida, viu? Aí vocês agora me... derrubamos você, né? Pois é, rapaz, eu falo, viu? Passa um filme na cabeça do casal, né? Passa um filme, eu falo que eu a amo demais também, uma grande companheira. Eu falo que nós temos 2 filhas maravilhosas. Eu falo que às vezes as pessoas confundem até um pouco algumas coisas, né? Quando eu digo confundem, assim, entender o que é verdadeiramente a riqueza da nossa vida, né? Como isso é importante, né? E eu falo que eu não sou rico e nem milionário, eu sou bilionário, porque a esposa, as filhas que Deus me deu, a família que Deus me deu, o lar de paz a qual nós temos, é uma coisa assim que é maravilhoso. Então eu sou muito, muito grato a Deus mesmo. Mas poxa, agora vocês pegaram pesado para derrubar mesmo, hein? Poxa vida, nós somos gratos a você, Gessé, por compartilhar essa experiência, né? Você que nasceu pequenininho e hoje é uma grande empresa, um grande gerador de emprego, de renda para a cidade. Sim. Nós desejamos muito sucesso a você. E quem quiser acompanhar as novidades da Gessé, é só acessar as redes sociais, né? Gessé Salgados Oficial. Isso aí, muito bom. Sucesso, Gessé, porque o seu sucesso ele vai refletir na cidade, não tenho dúvida disso. E é um exemplo, né, de como a perseverança, né, o amor às coisas e a família é importante para que o negócio seja bem sucedido. Parabéns, Gessé. Parabéns, Gessé. Sucesso para você, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, é um privilégio, uma honra estar aqui junto com vocês e conte sempre com a Gessé Salgados, viu? Isso aí. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço aí a todos. Valeu. Tá, até segunda, Ney. Se eu contar com a Gessé Salgados, eu fico do tamanho do Fabinho, aí fica difícil, né? Bom final de semana, Fabinho. Mas essa caixa aí você vai... vou devorar, não tenho a menor dúvida. Ele é magrinho pela genética, porque olha... Verdade. Um devorador dos mimos aí, das guloseimas que a gente recebe, viu? Verdade, viu? E aí eu que pago o pato, né, Paulinho? Valeu, Paulinho.